Olá, seja muito bem-vinda a mais um episódio do nosso podcast Código de Mentalidade. Eu sou Roberta Gomes. Estou muito feliz de estar aqui com vocês mais uma vez. Hoje com um tema extremamente necessário e importante, com uma pessoa também necessária e muito importante. Mas antes da gente conhecer o nosso convidado de hoje, eu quero iniciar esse episódio já agradecendo aos nossos apoiadores. Nada disso seria possível sem a ajuda de vocês. Eu quero agradecer muito a Gil Espaço de Depilação, essa mulher, gente, que tem a missão de deixar a gente mais bonita, de deixar a gente mais lisinha, né? Então, siga as redes sociais dela. Lá tem os contatos, agenda o seu horário e vai ficar bonita, vai ficar no estilo que só ela vai te deixar, tá bom? Quero agradecer também ao Mega Sorteio, essa novidade lindíssima que chegou para ajudar os microempreendedores e lojistas. Acesse também as redes sociais para você ficar por dentro de tudo que está sendo construído com muito amor para vocês, tá bom? Muito obrigado. E agora, gente, nós vamos receber... Eu pedi para ele me mandar um textinho falando um pouquinho dele e eu poderia deixar ele se apresentar só, mas eu quero ler só um pedacinho aqui antes de pedir que ele mesmo se apresente para vocês, tá bom? Porque eu achei incrível. Quando a pessoa tem, né? Quando a pessoa é. Porque só o textinho de apresentação dele já é uma mentoria, gente. Vocês não estão entendendo isso, tá bom? Olha o que ele me mandou. O nosso convidado de hoje, ele é um comunicador nato, ele é criativo e eu estou aqui para atestar isso porque ele é mesmo. E ele colocou assim: quem acredita que a verdadeira magia acontece quando a gente coloca o coração em tudo o que faz? Ele é alguém que valoriza conexões genuínas, acredita no poder da comunicação como ponte entre as pessoas e enxerga o autoconhecimento como ponto de partida para qualquer transformação. Quero que vocês recebam o João Vitor. Olá! Seja muito bem-vindo. Que bom que você está aqui. É um prazer enorme estar com você, Roberta, e passar essa tarde com vocês, pessoal. Que bom, meu amor. Agora se apresente pra gente. Fala Oi, pessoal. Eu sou o João Vitor. Eu sou um comunicador nato. Eu sou uma pessoa que acredita muito que o autoconhecimento e que o amor é a chave para qualquer caminho que a gente resolve trilhar. Porque a partir do momento em que nós somos verdadeiros com nós mesmos e com o nosso coração, é quando tudo começa a de fato se alinhar para a gente realizar o nosso próprio propósito. E por isso, por pensar dessa forma, que você está aqui hoje, tá? Estou muito feliz de ter você aqui. Eu te acompanho, eu te conheço e eu sei o quanto você carrega com você. Sim. E eu sei o quanto que a gente vai aprender aqui hoje. Tá? O João, ele também é estudante de psicologia, né? Tá em qual período, João? Eu tô no 6º período, tô quase acabando. E tem sido uma experiência incrível, porque eu aprendi a me interpretar melhor, mas principalmente a enxergar o outro de forma mais empática e aprender que eu não vou sentir por você, mas eu vou sentir com você. Maravilhoso. E o João, ele traz uma mensagem muito forte. E tudo que ele posta, tudo que ele produz, tudo que eu vejo dele me toca muito, porque o João, ele fala muito com a alma, assim. Ele fala muito com o que ele é. E eu escutei uma frase uma vez que eu nunca mais esqueci. Independente do que você quer ser na vida, independente do nível que você quer chegar, que isso inclua ajudar e salvar pessoas. E eu vejo no João essa vontade real de colaborar com o outro, de colaborar com o crescimento do outro, de colaborar com o desenvolvimento do outro. E hoje, o nosso tema é autoconhecimento. Autoconhecimento. E por mais que hoje a gente escute falar muito de autoconhecimento, mas eu acho que às vezes as pessoas ainda entendem esse assunto de uma forma muito rasa. Sim. Completamente rasa. Porque o autoconhecimento
ele não é sobre você ser perfeito, mas sim sobre você ser verdadeiro com você mesmo. A gente passa tanto tempo tentando se encaixar, se moldar para caber nas expectativas do outro, que a gente esquece do real objetivo da situação. Será que isso realmente é importante para mim? Então é muito legal a gente fazer essa análise de sermos verdadeiros com nós mesmos, com os nossos desejos e principalmente com o nosso coração. Então isso é muito importante. E hoje também, João, a gente ouve muito falar em autoconhecimento para ter, para obter, para conquistar, mas o se conhecer vai muito além disso. É você se conhecer para você viver com leveza. É você se conhecer para você parar de sofrer, às vezes, por coisas que não estão dentro do seu controle. Porque é o que eu falo, aquilo que não está no seu controle não deve estar na sua mente. Mas como que eu faço isso? Né? Tem coisa que, de fato, fica ali perturbando a gente. Não, né? Então, eu gostaria que você falasse um pouquinho dessa lógica do autoconhecimento. Olha, eu poderia dizer sobre o autoconhecimento nas minhas experiências vividas nos últimos anos, antes de eu adentrar na faculdade de psicologia. E o que acontece? Eu sempre fui uma pessoa extrovertida, animada, eu sempre gostei muito de sair. E naquele momento que veio a pandemia, que foi um surto, né, para o mundo e para todo mundo, eu precisava ajustar a rota, porque eu vi que alguma coisa dentro de mim tinha que mudar. Que da forma que eu estava vivendo já não estava mais ressoando. E as pessoas ao meu redor também não. E nisso, como eu não podia sair de casa, eu conheci um livro de uma escritora chamada Louise Hay, que é um livro de autoafirmação, chamado Você Pode Curar a Sua Vida. Nossa. E aí, eu comecei a ler. E quando a gente fala sobre autoconhecimento, né, a gente acha que tem que meditar, seguir todo aquele protocolo. E a primeiro momento, aquilo ali para mim parecia não fazer muito sentido, porque não estava exatamente alinhado com a vida que eu estava vivendo naquele momento. Mas eu me permiti tentar. Eu comecei a ler e eu fui me sentindo tocado, de certa forma. Parecia que aquela leitura foi ressoando com a minha alma. Que era como se a vida falasse assim: ei, esse não é o caminho, não. A vida tem mais para você. E nisso, eu passei 3 anos da minha vida me aprofundando no autoconhecimento. E foi transformador, porque eu pude transmutar de dentro para fora. E entender o meu real propósito. Que o meu propósito nesse mundo é ajudar o outro a evoluir, a se acolher, a descobrir o poder na própria voz, mas principalmente que tudo isso só é possível a partir do momento em que você se escolhe. Escolhe ser protagonista da própria vida. E principalmente tomar as rédeas da situação para assumir esse controle. Porque muitas das vezes a gente acha que o outro ele tem mais importância que nós, que a nossa própria verdade. Sendo que muitas das vezes o outro ele não quer que a gente seja protagonista, sabe, da nossa própria história. Quer que a gente fique nos bastidores, por trás dos holofortes. E não. A gente não pode dar ao outro esse poder de poder premeditar o valor da nossa história. E principalmente validar a nossa existência. E foi a partir desse livro que foi o meu ponto de partida. Que eu percebi o que de fato era importante para mim, o que eu queria fazer da minha vida. E nisso, eu comecei a filtrar as minhas companhias, as energias, porque eu entendi que uma solitude bem vivida, ela gera uma seletividade dentro das suas conexões sociais. Você já não tolera mais qualquer coisa por medo de ficar só. E quando eu finalmente compreendi que eu posso me tratar melhor do que qualquer outra pessoa realmente me trataria, eu compreendi que eu não preciso do outro para me sentir bem.
que o outro, ele vai ser sempre um complemento, mas nunca uma necessidade dentro da minha jornada. E a gente passa a ter essa filtragem com relação a companhias e energias. E eu percebi que as minhas companhias lá de trás, elas finalizaram um ciclo de uma antiga versão minha para poder originar quem eu nasci para ser. E quando eu abri mão de quem eu era para abraçar quem eu passei a ser, o ciclo da vida se renovou, porque ele me colocou em um novo contexto, que foi dentro da psicologia, e onde esse novo contexto me atribuiu novas oportunidades e pessoas que estão diariamente me ajudando a construir esse caminho e em busca desse propósito. E você é a prova viva disso, Roberta. Sim. Eu acho que nada acontece por acaso. Cada pessoa que atravessa o seu caminho vem com o intuito de te melhorar ou de te mostrar erros e acertos que estão dentro de você, mas que fazem parte de quem você é. E que esses erros, eles vão te preparar de fato para quem você quer ser, porque não existe história de sucesso, pessoa de sucesso ou líder de sucesso se você não aprender com os teus erros. Eles são tão importantes quanto os teus acertos, porque eles vão te lapidar para situações futuras e principalmente para suas parcerias no dia a dia. Exatamente. Você falou aí e imediatamente eu voltei lá no vídeo que eu vi seu, onde você falou da solitude. Que real que é isso. Sim. E assim, que descoberta. Eu consigo viver muito bem comigo mesma. É incrível, não é? Eu consigo ser feliz comigo mesma. E assim, o autoconhecimento, antes da gente começar o podcast, ele me perguntou para mim o que era o autoconhecimento. Né? E eu falei que, para mim, o autoconhecimento é uma grande oportunidade. Né? É uma grande oportunidade. Por quê? Porque a vida toda, assim, nós carregamos alguns excessos, alguns pesos. Sim. Né? E que bom que hoje nós temos recursos, nós temos ferramentas para poder entender isso e também cuidar disso. É uma pena saber que não são todas as pessoas que buscam por desenvolvimento. Né? Não Sim. são todas as pessoas que têm essa preocupação de olhar para dentro, de entender, caramba, por que eu me comporto dessa forma? Por que eu penso dessa forma? Por que às vezes eu sou a pessoa que menos acredita em mim? Por que eu sou a pessoa que mais me tiro do jogo? Sabe? Porque a gente faz esse movimento inconscientemente às vezes. Sim. Não precisa de ninguém vir e tentar te prejudicar e tentar. Você, às vezes, tem esse comportamento de se tirar do jogo. Eu falo isso por experiência própria. Como eu já venho me preparando há alguns anos com autoconhecimento, eu acho que a graduação em psicologia ela só potencializou aquilo que eu já vinha trabalhando. Uhum. Então, até o momento presente, eu era o tipo de pessoa que todo relacionamento que eu vinha a ter, eu só atraía pessoas indisponíveis, com propensão a me abandonar. Eu sempre era a pessoa que se diminuía para caber no mundo de outra pessoa. Isso não só em relacionamento afetivo, mas também em amizades. E quando eu fui fazer essa analogia de mim mesmo, a gente está sempre se analisando o tempo todo. Eu comecei a me questionar. Quando foi que isso começou a acontecer na minha vida? E todos os seus traumas, eles vêm da tua infância. Sim. Quando a minha mãe ainda era viva, ela tinha saído de casa para morar com o pai da minha irmã. E mesmo sem ser intencional, ela acabou desencadeando a minha criança interior ferida. Então, ao longo da minha vida, eu fui crescendo com esse sentimento de abandono, de rejeição. Não foi porque eu queria, mas foi pelo que me foi imposto lá atrás. E, sem querer, eu acabei enraizando esse comportamento e ele foi sendo replicado em amizades, em relacionamentos. Então, enquanto eu não perdoasse a minha mãe pelo que foi feito
a virada de chave não ia acontecer. Podiam passar pessoas e pessoas, mas o comportamento ele continuaria ali, dia após dia. Eu teria que não só me entender, mas saber que algo ali tinha que mudar, porque eu acho que o nosso maior ato de coragem está no perdão. É muito fácil falar assim, eu te perdoo, mas será que você realmente perdoou? Tá perdoando? Porque a partir do momento que você perdoa, o seu coração tem que ficar em paz. Para o ciclo da vida se renovar. E eu demorei anos e anos para entender isso. Mas depois que eu finalmente entendi, eu comecei a ter paz. Eu parei de ter medo de perder pessoas e percebi que eu também sou uma grande perda. Sim. Então, quando eu passei a ter essa consciência, eu percebi que independente de quem fica ou quem sai, já não vai pesar tanto assim. Porque eu entendi o valor da minha própria companhia. De que eu não só sou a pessoa capaz de dar amor, mas eu também me reconheço merecedor desse amor que eu dou pro outro. Então, aprender o valor da própria jornada e o peso da sua importância é o que de fato vai definir a sua história. Uau, João, que isso. É exatamente isso. O movimento é esse. Não é nada extraordinário. É você entender o valor que você tem. Exatamente. É você entender que você também é uma ótima companhia. Que você também é uma grande perda. E quando você está em paz, você percebe que não é qualquer pessoa que te tira do eixo. Porque as pessoas só fazem conosco aquilo que a gente só dá poder a elas para fazer. Então, quando você fica em paz, independente do que acontece, já não vai te desestabilizar tanto. Tipo, o baque, ele pode vir, porque é normal, mas ele já não vai te afetar tanto, porque você sabe da sua verdade. E isso é importante. Sim. E uma coisa que eu acho extremamente interessante também, referente ao autoconhecimento, é a questão de você saber que você não vai mudar a sua vida completa de uma hora para outra. Sim, né? Não é um é processo. isso. É um processo. Você, no textinho que você me mandou, você falou, né, que você acredita no autoconhecimento como uma fonte de transformação. E a transformação, ela é diariamente, é todos os dias. Só que com essa ferramenta que é o autoconhecimento, eu me abro a isso. Eu permito esse transformar diariamente, esse transformar. E eu acho muito interessante, assim, que ninguém chega nesse assunto por acaso. Sim. Ninguém chega nesse assunto por acaso. Se hoje você é muito apaixonado pelo tema, se hoje você é porque em algum momento pesou. Até porque não há transformação sem dor. Sem dor. Você nunca vai aprender a evoluir se você não passar pelo desconforto. Porque ele te obriga a sair do que é seguro, do que é concreto. E às vezes a gente tem tanto medo de se atirar no escuro, porque a gente não sabe aonde a gente vai parar. O que nos aguarda depois daquilo ali, que a gente congela. Verdade. Mas eu acho que o nosso maior salto de fé é se permitir tentar. Sem medo, mesmo sem ter garantias, mas acreditar que algo extraordinário vai nos ensinar com isso. Vamos sair mais fortes, mais resilientes e pronto para cumprir o nosso próprio objetivo, né? Porque faz parte. Exatamente. Eu acho que a gente só é completa a partir do momento que a gente entende isso e que a gente se coloca no movimento de fato para cumprir isso. Sim. É um compromisso com a gente. É um compromisso que você tem com você a cumprir a tua missão, né? Uma vez que você entendeu, que você conseguiu ter clareza sobre isso, que infelizmente também não são todas as pessoas que têm clareza, entendeu? Existem muitas pessoas ainda com esse ponto de interrogação, né? Para que eu vim? O que eu estou fazendo aqui? Qual é o meu propósito de vida? Né? Ô, João, em qual momento da sua vida, assim,
que você percebeu que você precisava olhar mais para dentro? Eu acho que a partir do momento em que eu percebi que eu tava vivendo no automático. Porque eu tava saindo muito e, tipo, por um momento era até legal. Só que, sabe quando aquela insatisfação pessoal começa a aparecer? Tipo, eu vivia cercado, mas parecia que sempre tinha algo faltando. Eu sou aquela pessoa que conversa com todo mundo. Eu sou muito a favor da troca de energia, do afeto, do abraço. Esse sou eu como pessoa. Mas a partir do momento em que eu comecei a me frustrar, eu falava assim, cara, tem alguma coisa de errado. E foi no autoconhecimento que eu aprendi a me preencher, sabe? E a parar de aceitar qualquer coisa. Parei de ter medo de ficar sozinho. E quando eu fiquei em paz, gente, é surreal. É muito bom. Porque eu sinto mais clareza no que eu quero fazer. E eu percebi que o meu propósito de vida é esse, é ajudar as outras pessoas a se conectarem com si mesmas, a descobrir o poder da sua própria voz e a se reconhecer protagonista da sua própria história. Porque todo mundo tem uma história e essa história merece ser ouvida. E eu quero ser essa pessoa que ajuda as outras pessoas a contarem essa história. E vai ser, já é. Você já é essa pessoa. Eu te acompanho, né? E eu vejo, assim, que tudo que você posta, as pessoas vão, as pessoas comentam, as pessoas falam, né? Do quanto elas se sentiram tocadas. E, às vezes, nós perdemos por entender o nosso propósito de vida, desejar viver isso e achar que precisamos de grandes movimentos para isso. É onde que a gente começa a se podar, a retardar, né, o processo, porque a vida é agora. Exatamente. A vida é agora, a vida é hoje. E, às vezes, uma atitude simples sua vai mudar a vida de alguém para sempre. Uma palavra vai mudar a vida de alguém para sempre. E aí a gente fica esperando o melhor momento. Não estou pronta. A gente trata, às vezes, o nosso propósito como se fosse, de fato, um serviço. Não é um serviço. Nosso propósito não é... Eu posso levar o meu propósito para dentro do meu trabalho, eu posso levar o meu propósito para dentro... Mas ele é independente. É independente se você tem o melhor lugar para você fazer isso, se você tem a melhor profissão, se você tem a melhor vida financeiramente falando. Não é sobre isso. É sobre você entender que tem pessoas que precisam daquilo que você tem para oferecer. Se você esperar pelas condições perfeitas, você nunca vai fazer nada. Comece de onde você está, com o que você tem e faça o melhor que você pode, porque lá na frente você vai colher ótimos frutos por ter se permitido tentar e principalmente começar. Até porque grandes coisas têm pequenos começos. Sim. Só de você estar de braços abertos para abraçar a caminhada e dar o seu primeiro passo, você pode ter certeza que tudo começa a fluir. O universo, Deus, a espiritualidade, ele começa a colocar pessoas e situações como prova do seu salto de fé. E é aí que as coisas vão começar a se manifestar. Pode ser não da forma que você espera, mas do que você precisa naquele momento para poder subir cada vez mais um nível diferente. E quando eu falo de nível, eu não falo só de conquista. Eu falo de nível de consciência também. Consciência, que é o mais importante. Porque quanto mais você cresce intelectualmente e espiritualmente, mais você evolui como ser humano. E isso é bonito. Você consegue ligar o autoconhecimento com a espiritualidade? Com certeza, sim. Gente, eu acho que o seu lado espiritual, ele vai influenciar em todas as áreas da sua vida, principalmente na financeira. Por exemplo, eu cresci numa família em que os meus avós, eles não obtiveram estudos, então
ser influenciador digital hoje em dia, ganhar dinheiro na internet, para eles ainda é uma coisa meio que estranha. Uhum. E como eu sou da área gráfica, eu adoro trabalhar com criatividade, com comunicação. Eu vivo 100% da internet. Então, até eu provar para eles que existem outras formas de poder trabalhar, foi uma tremenda de uma jornada. Mas quando eu entendi que eu posso me sentir bem com o que eu faço, eu percebi que tudo se alinha, porque quanto mais feliz eu tô com o que eu tô fazendo, mais coisas boas me acontecem, porque eu tô alinhado com o meu propósito. Por exemplo, no designer, eu consigo dar vida aos sonhos de outras pessoas. Pessoas essas que querem empreender e não sabem por onde começar. Já na psicologia, não. Eu, por meio da escuta, eu te conecto com a sua melhor versão. Então, por mais que sejam dois polos extremamente diferentes, eles compõem quem eu realmente sou em toda a minha totalidade. Porque não tem nada mais nobre e mais incrível do que poder trabalhar com o outro, poder ajudar o outro a se elevar, a alcançar novos voos, mas principalmente a se acolher, a se entender e a perceber como que é importante a gente se cuidar. Porque hoje em dia eu acho que a vida ela tem mais críticos do que incentivadores. Para abrir as portas para você, são raríssimas pessoas. Agora, para te derrubar, tem uma fila gigantesca. Então, por que não ser a pessoa que abre as portas e as oportunidades para os outros? E eu acho incrível a coragem que essas pessoas têm de expressar o que elas pensam, a opinião delas, que ninguém pediu. Eu sempre posto, né, as palestras que eu faço, até porque eu trabalho com isso, é o meu trabalho. Eu trabalho com treinamentos empresariais e palestras, né? E aí eu tô sempre postando. E tem uma pessoa que fica assim, você precisa arrumar um emprego de verdade. Isso daí não é trabalho de verdade. Você precisa... Porque as pessoas... vai também muito do padrão mental, eu acredito. Você que está estudando psicologia, me corrija se eu falar alguma besteira, tá? Mas eu acredito que vai muito do padrão mental da pessoa, porque algumas pessoas mais velhas, elas acreditam que o trabalho mesmo, de verdade, é só aquilo que você tem que colocar muita força, é aquilo que tem que sujar suas mãos, que tem que, né? Então, isso aqui, para elas, não é um trabalho, né? Nossa, gente, sentado, conversando e tal. Não é um trabalho. Só, João, que eu sei como que eu comecei essa história. Eu sei que há alguns anos atrás eu estava dentro de casa, no meu quarto, assistindo um podcastzinho assim, de pessoas que estavam aqui. E eu falei, cara, eu vou ser palestrante, eu vou trabalhar com isso. E eu estou aqui, e eu trabalho com isso, e eu sou palestrante, sabe? E eu tenho feedbacks maravilhosos de pessoas que falam, cara, tua palestra mudou minha vida, mudou minha forma de pensar. Como que eu vou dar... Hoje eu consigo olhar para essa pessoa e entender essa pessoa. Hoje eu entendo. Eu não consigo me sentir desrespeitado, eu não consigo me sentir, né? Hoje eu entendo essa pessoa. Lógico que a gente precisa, não é porque você tem um conhecimento a mais e você entende que aquela pessoa não tem, que você tem que dar espaço para ela vir e acabar com sua raça. Você tem que colocar limite. Mas eu consigo entender, né, essas pessoas. Então, assim, você acredita que hoje dá para uma pessoa viver a totalidade dela, assim, a plenitude dela, sem que ela passe por esse processo de se conhecer de fato? Não, porque sem dor não há transformação. Entende? As pessoas têm níveis de evolução bem diferentes que a gente tem que aprender a respeitar,
mas que a gente não pode deixar com que a energia delas e toda essa bagagem emocional que elas têm influencie na nossa vida e principalmente na nossa jornada. É muito importante a gente saber filtrar companhias e energias para o nosso próprio bem. Sim. É muito bacana a gente estar cercado de pessoas que realmente nos querem bem. Aceitar críticas construtivas de pessoas que a gente admira, pessoas que nos fazem vibrar, que ficam felizes com as nossas conquistas. Pessoas que realmente nos respeitam, sabe? E que sabem o quão duro é o que a gente está fazendo. Sim. Porque não é porque a gente não está exercendo um trabalho braçal que a gente não chega no esgotamento emocional. Sim, nossa, chega muito. Como chega? Que a gente não passa por maus bocados. Que a gente às vezes chega em casa muito, muito cansado. E o que a gente só quer saber é deitar, dormir, às vezes chorar. Porque às vezes surtar. E faz parte da vida. Faz parte porque nós somos humanos. Além de tudo, nós somos falhos. Então, eu acho que só devemos levar em consideração, de fato, a opinião de quem realmente agrega valor na nossa trajetória. Qualquer pessoa que não seja um exemplo de quem nós queremos nos tornar ou encontre um meio de chegar até onde a gente quer chegar, eu acho que se torna uma pessoa extremamente irrelevante na nossa história, sabe? A gente não tem que dar visibilidade pro que aquela pessoa tá falando. Eu prefiro dar mais veracidade para uma pessoa que tá comigo no meu dia a dia, que sabe da minha luta, de tudo que eu abdico para poder conquistar o que eu quero conquistar, do que uma pessoa que olha por fora e acha que sabe de toda a verdade ou acha que tudo é um mar de rosas. Quando essa pessoa, de fato, eu acho que não teria empatia para poder pegar o meu calçado, vestir no próprio pé e poder trilhar todo o caminho que eu trilhei sozinho para poder chegar aonde eu tô agora. Eu acho que uma pessoa no contexto em que a gente está inserido não duraria um dia na nossa pele. Não. Então a gente não pode dar credibilidade para esse tipo de pessoa, porque seria errado com a gente. Sim, e uma das coisas que mais me apaixonou, assim, também, um dos efeitos do autoconhecimento que mais me apaixonou, que mais me foi necessário, que mais me libertou, foi o dar lugar. Dar lugar às pessoas, dar lugar à forma como elas vivem, como elas escolheram viver. E falando agora num quesito família. Quando você começa a viver alguns processos, o seu olhar, ele se ilumina para todas as áreas da sua vida. Todas. E aí, eu acho que a maioria das pessoas tem um padrão referente à família, né? E quando a gente começa a trabalhar isso, essa questão do autoconhecimento, a gente entende que tem pessoas na nossa família que elas só devem ter, de fato, um lugar na nossa história. Elas não precisam fazer parte, elas não merecem fazer parte, e a gente precisa ter muita coragem para reconhecer isso. Fulano não merece fazer parte da minha história, mas ele tem um lugar, né? É uma pessoa que está aqui, que, né, nós viemos aí na mesma... Por quê? Porque, infelizmente, hoje, existem muitas pessoas que são adoecidas pelos seus próprios familiares. Sim. E, às vezes, são resgatadas por alguém que acabou de conhecer. Não são todas as pessoas que vão trilhar o nosso caminho com essa missão de nos fazer bem, infelizmente.
mas tem muita gente que acaba fazendo? Olha, eu cresci numa família em que minha família inteira tem uma mentalidade muito de escassez, muito. E eu sempre fui muito criativo, eu sempre fui muito ousado, eu sempre fui muito visionário. Eu acho que as minhas ideias, elas são só um reflexo da extensão do meu ser. Porque tudo aquilo que eu me proponho a fazer, eu vou até o fim. Mas, principalmente, eu sou muito fiel ao meu coração. Eu acho que os maiores êxitos que eu tive na vida foi porque eu fui verdadeiro comigo mesmo. Eu acho que é por isso que as coisas para mim dão tão certo. Porque apesar de toda aquela visão contrária da minha família, eu não deixo isso influenciar no peso dos meus sonhos. Porque se eu não tivesse potencial, Deus não me colocaria para ter esse sonho. Então, você não controla o que você sofre, mas você controla como você reage a isso. Eu sei que eu sou a pessoa que veio para mudar todo o padrão comportamental da minha família. Posso ser, talvez, a pessoa mais bem-sucedida? Posso. Sei que isso não vai acontecer do dia pra noite? Sei. Mas eu me permito tentar. E a minha família vendo em como eu tô dia a dia me transformando, eles já estão repensando alguns padrões, estão mais abertos a ouvir, ficando mais empolgados com as minhas ideias. Por quê? Porque eu reconheci o quê? Que eu sou capaz. Que se eu acredito em mim, não interessa quem não acredita. Eu tô sendo fiel a mim mesmo. E eles podem, no momento, não acreditar, mas quantos desconhecidos a vida coloca diariamente no meu caminho para falar assim: ei, você é capaz sim. Eu tô aqui para testemunhar a benfeitoria dos seus atos. E são essas pessoas que me dão força o suficiente para poder continuar. Que apesar das turbulências e das tempestades, faz parte, eu sei que no fim do dia eu vou brilhar da mesma forma. Eu não vou levar a luz só pro outro, mas eu vou reconhecer a minha própria luz. E isso é muito importante. Sim. Porque às vezes a gente é educado só para iluminar, Sim. né? Só para iluminar. Mas que graça que tem de você brilhar tanto na vida dos outros, né? De você fazer tanto pelos outros, ser tão importante para os outros pela sua alegria, pela sua disponibilidade, pela forma como você vive a vida, pelo que você faz os outros se sentirem, mas você não consegue transportar isso a você, né? Fica muito vago, fica meio que vazio. Eu acho que a gente tem que trabalhar sempre a nossa crença sobre merecimento. Merecimento. Isso é terrível. Muito. É terrível. Porque às vezes só o outro pode ter. Por que eu não posso ter um bom relacionamento? Por que eu não posso ter um bom emprego? E a gente tá sempre se comparando o tempo todo. Sim. E nunca ficamos satisfeitos com nada. Às vezes a gente acha que o tempo do outro ele tem que ser o mesmo que o nosso. Ah, mas porque fulano faz 1000 coisas ao mesmo tempo. E aí você fica com aquela pressa de viver. E você quer tudo pra ontem. Você se torna imediatista. E acaba não vivendo o teu processo. Aproveitando o agora, o hoje. O seu presente, sabe? O seu momento presente, ele é muito importante. Eu acho que tão importante quanto o seu futuro é quem você é agora. Porque a vida ela é uma dádiva. E a gente tá aqui só de passagem. Então a gente tem que aproveitar cada momento de forma única. Porque você pode acordar amanhã e ter 50 anos e o que você fez ao longo da tua jornada? Você se reduziu para ser o que o outro quer que você seja? Ou se você foi fiel a quem você queria ser e se permitiu viver tudo aquilo que te deu vontade de viver? Sabe, às vezes a gente passa tanto tempo pensando no amanhã que a gente esquece do hoje. Verdade.
A gente tem que estar sempre correndo. Porque eu tenho que fazer, porque eu tenho que acontecer, porque eu tô envelhecendo, o tempo tá passando, eu não fiz nada. E a gente fica naquela pressa de acelerar tudo. E a gente esquece de pausar, de respirar. Tipo, hoje eu vou dormir até mais tarde. E o mundo não vai cair se eu dormir até mais tarde. Porque eu mereço isso. Eu trabalho a semana toda. Eu estudo, eu faço tanta coisa. Que eu acho que hoje em dia, um dos maiores luxos da vida não é só ter bens materiais. Eu acho que o verdadeiro luxo da vida é ter tempo. Tempo Nossa, falou tudo agora. para você fazer o que você quer. Tempo para você estar com as pessoas que te amam. Tempo para você respirar e aproveitar a grandeza da tua própria companhia. Porque ter tempo hoje em dia é considerado um luxo. Porque a gente tá vivendo tão de forma acelerada que às vezes a gente se sente mal de se permitir pausar. Parece errado. Então eu acho que um dos maiores luxos da vida hoje em dia é ter tempo. Aí você abre o Instagram, tá lá aquela galera que acorda às 5 horas da manhã, que faz o devocional, que faz não sei o quê, que faz não sei o quê. Aí se você é uma pessoa com a mente não tão trabalhada assim, você fala, cara, minha vida é uma droga. Porque eu acordo tarde. É lógico, né, gente? Tudo precisa de um objetivo. A gente precisa ter um objetivo na vida, a gente precisa ter uma meta na vida. A gente precisa ter um compromisso com a gente e com o que a gente quer construir. Né? Dormindo até meio-dia todo dia não vai rolar. Não vai dar certo. Agora, não é porque o João tem uma rotina de acordar às 5 horas da manhã e subir o morro e ficar 2 horas na academia e fazer devocional e fazer não sei o quê, e eu não faço isso, eu não vou conseguir alcançar nada. Né? Então, hoje a gente vive também muito uma dinâmica de comparação que está quebrando as pessoas. Com certeza. Principalmente, eu falo mesmo, João, eu não tenho... eu não me dou o luxo de me comparar com ninguém. Sabe por quê? Primeiro que eu não conheço os bastidores da vida das pessoas. Meu amor, depois que eu comecei esse movimento de querer, sabe, evoluir, acabou esse negócio. Porque, lógico, que eu vou vir aqui gravar com você, eu não vou trazer minhas mazelas para cá, eu não vou trazer meus problemas para cá, não vou trazer minhas dores. Aqui é o nosso momento de estar leve, de estar tranquilo, de estar... Aí as pessoas vão olhar e vão achar que a gente não tem problema, que a nossa vida está toda resolvida, que está tudo mar de rosa. Mas depois que eu passei a conviver nos bastidores de pessoas que viviam essa vida magnífica, eu falei, não me dou o luxo de me comparar, meu amor. Faz o teu que eu vou fazer no meu e tchau. A comparação acaba com as pessoas. Cara, isso é incrível. É porque por Instagram e por rede social no geral, tudo é muito perfeito. Tudo é muito cor-de-rosa. Demais. Tudo tem um filtro ali. Então, a gente não sabe o que o outro de fato tá passando. Por exemplo, quando chega no domingo, eu escolho não só descansar, mas também estudar. Porque eu tô o tempo todo buscando me lapidar, me aperfeiçoar. E isso é muito bacana. Então, eu pego o meu domingo, o que eu posso fazer para melhorar o meu trabalho? É estudar mais sobre autoconhecimento, sobre gestão, sobre negócio, porque eu também adoro. E é uma delícia, né? Muito. Ai, gente, eu amo. É um tempo de qualidade, assim, tão bem gasto, que não, tipo, pra mim não é uma coisa cansativa. Pra mim é uma delícia pra mim estudar uma coisa que eu adoro. Flui melhor. As minhas ideias se manifestam de uma forma mais ampla. Fora que eu me sinto muito mais confiante, mais preparado para lidar com as adversidades e com a vida aqui fora. Eu acho isso muito importante. Então, eu parei de ficar medindo a minha régua com a dos outros, porque... grande erro que a gente comete. Eu entendi o peso da minha própria jornada. E eu estando consciente é tudo que importa. Exatamente. A gente tendo consciência, e isso também é libertador. Você ter consciência de quem você é, da sua verdade, para onde você está indo,
dos seus movimentos. E não é egoísmo, gente. Às vezes a gente fala, parece que, nossa, então vocês querem se colocar acima do... Não é. Mas hoje as pessoas não estão tendo muita disponibilidade de ser boas. Infelizmente, não são todas. Sim. Tem muita gente boa no mundo. Às vezes eu acho até que a gente dá palco demais pra gente ruim. Esquece de falar das pessoas boas, das pessoas que vêm, que chegam, que somam. Mas, infelizmente, nós estamos vivendo um mundo onde ou você aprende a se defender, onde você aprende a se resguardar, onde você é por você ou ninguém está interessado em ser. Então, não é egoísmo, não. Você se colocar em primeiro lugar, às vezes, não é egoísmo você olhar primeiro para você, se colocar a máscara de oxigênio em você primeiro, e aí depois vem todas as coisas. E quantas pessoas você perde nesse caminho por você ser fiel à sua Sim. própria verdade? Perde. Mas eu acho que isso é libertador, porque fica de fato quem realmente soma na tua vida. Sim. As conexões que realmente te edificam, que te fazem... Te forçam a ser melhor. Exata. E é aí que você cresce. É aí que você cresce. Porque você consegue chegar muito mais rápido nos seus objetivos com as pessoas certas, com as pessoas que te querem Sim. bem. Porque elas te forçam a subir de nível, mas elas te ajudam nesse processo a subir junto com você. Porque se um cresce, todos crescem. Sim. Então a gente cresce, mas visando esse bem-estar coletivo, sabe? Isso é muito importante. Eu acho que para qualquer jornada de sucesso. Porque ambiência é tudo. Você não pode ficar em lugares que você não pode crescer. Se você está em um ambiente cercado de pessoas negativas, pouco a pouco esse comportamento negativo ele vai reverberar na sua personalidade. A ponto de você se questionar até que ponto esse comportamento é do outro e até que ponto isso é meu. Exatamente. Então, eu acho que estar cercado de indivíduos negativos também vai influenciar bastante no teu processo. Pode, com certeza, te adoecer muito psicologicamente e energeticamente. Porque parece que tudo vai começar a andar para trás. A sua vida vai sair dos trilhos e parece que nada vai ter solução. Agora, se você estiver cercado de pessoas boas, que te querem bem, Que vibram a mesma coisa que você. nossa, você decola. Faz toda a diferença. Você enxerga a vida com mais ânimo, com mais empolgação. E você não vai estar isento de problemas, tá? Porque a vida não é um mar de rosa. Mas você vai estar esperançoso com o teu amanhã. E são essas pessoas que vão te conectar com a sua melhor versão. Porque elas vão te lembrar diariamente de qual é o seu propósito nesse mundo. E é por elas, e principalmente por você, que você vai entender o real objetivo da vida. Isso é muito importante. Obrigada. Eu que agradeço. Por mim, eu ficaria aqui até amanhã. Gente, assim, é um maná quando você está falando de algo que faz diferença para você, que você experimenta, que você é aberto, que você acolhe na sua vida. E quando você tem o privilégio de ser conectada a pessoas que estão indo para o mesmo lugar, que também vivem as mesmas experiências. Gente, é um presente. Você é um presente para mim. Ai, obrigada, tá, igualmente. João? Obrigado por esse momento. Obrigado por tudo que você trouxe. Eu que agradeço. Continua sendo esse ser iluminado. Continua sendo essa pessoa leve, que traz coisas tão significativas e tão importantes, mas com leveza, né? Com naturalidade. Esse é o seu jeito, tá bom? E que bom. Que bom que você se abriu a tudo isso e você se permitiu a ser um instrumento de transformação na vida de quem cruzar o seu caminho. Agora eu quero pedir para você deixar uma mensagem para quem está assistindo a gente referente a isso. Olha, o que eu posso dizer é que se você tem um sonho, não desiste dele, não.
pode demorar o tempo que for, mas acredite que você é capaz de alcançar, mas principalmente se permita começar, porque só desejar não vai te fazer chegar aonde você quer. O seu primeiro ato de coragem é se permitir começar. Só dê o primeiro passo e deixe que a vida se encarregue de trazer todo o resto. Confie no seu processo que os seus sonhos eles vão se manifestar. Amém, recebo isso. Não tenha medo de se desenvolver, não tenha medo de saber quem você é, tá? Você vai descobrir um dos maiores tesouros que a vida poderia lhe apresentar, que é você mesmo, que é a sua história, tá bom? Nós ficamos por aqui. Eu espero que você tenha gostado desse episódio. Continue nos acompanhando, nos siga nas redes sociais, tá? E no próximo episódio nós nos vemos de novo. E se vocês quiserem que o João volte mais vezes, comenta aqui, traz João de novo. Tá bom, gente? Obrigado, fiquem com Deus. Obrigada, e esse foi mais um episódio do podcast Código de Mentalidade. Tchau, tchau.